Vamos para Brasília falar do principal assunto das últimas horas, podemos dizer assim. O presidente Lula se pronunciou, fez duras críticas à família Bolsonaro após a decisão dos Estados Unidos de classificarem o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A gente vai agora para Brasília, onde o repórter Murilo Hernandes tem todos os detalhes. Fala, Murilo. Oi, Mayara, boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando aqui pela TMC. Exatamente, a primeira nota veio do Palácio do Planalto, em que o texto fala que o governo federal aqui no Brasil, a soberania ela é inegociável, e defendeu que o combate ao crime organizado ele aconteça de forma aí com a cooperação internacional sem a interferência externa. O texto também demonstra preocupação com os desdobramentos diplomáticos, já que os Estados Unidos eles passam a considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. O presidente Lula comentou o assunto nesta sexta-feira durante uma agenda no estado de Sergipe. Ele criticou a medida adotada pelos norte-americanos e afirmou que muitas armas elas entram no Brasil vinda do território dos Estados Unidos. A gente separou um trechinho, vamos acompanhar. Eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são o terrorista que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá. A fala do presidente Lula, ela repercutiu entre a oposição do governo. O deputado federal Sanderson, do PL, afirmou que a decisão dos Estados Unidos ela expõe o avanço do crime organizado no Brasil e responsabilizou o governo Lula pela situação atual da segurança pública no país. Vamos ouvir um trecho. E olha, chamou atenção que isso pode ter um reflexo muito duro para o Brasil, inclusive na economia. Tudo isso produto da irresponsabilidade do governo Lula, do governo da esquerda, que tinha que agir e não age. O Congresso poderia ter dado uma mensagem, uma resposta classificando PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, também não fez. Agora, de fora para dentro, temos essa classificação. Outros parlamentares também comentaram o assunto e passaram a cobrar uma resposta mais dura por parte do governo federal no combate às facções criminosas e afirmaram que a medida norte-americana ela aumenta o desgaste diplomático com o Brasil. Agora, indo para os bastidores do Palácio do Planalto, há uma movimentação da imprensa. Uma apuração do nosso analista político Igor Damasceno mostra que Lula convocou uma reunião de emergência para discutir os impactos dessa decisão norte-americana. O presidente ele não participa diretamente desse encontro. A reunião ela está sendo coordenada pela ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, junto com integrantes da área da segurança pública e da diplomacia brasileira. Segundo o Igor Damasceno, Lula foi pego de surpresa pela medida. Com essa apuração, o presidente acreditava que Donald Trump não teve a participação direta nessa decisão e avalia inicialmente que partiu principalmente do secretário do Estado norte-americano, Marco Rubio. A expectativa agora sobre os possíveis impactos diplomáticos e econômicos dessa decisão e como o governo vai conduzir a relação com Washington daqui para frente. A gente vai seguir acompanhando e traz todos os detalhes para vocês. Muito bem, muito obrigado, Murilo Hernandes. Pois não, Alvarez, a gente já está aqui com o Wilson Pedroso também, que vai entrar nessa discussão, mas comece, Alvarez. Ótimo. Eu queria notar aqui a mudança de estratégia do Lula, a estratégia de tentar mostrar para o brasileiro que ele tem sensibilidade com relação ao crime organizado, dizer que ele entende que para o brasileiro signifique terrorismo, porque de fato eles causam terror, levam terror para as comunidades, que de fato eles sequestram da maneira como eles atuam, obrigando as pessoas a fazerem o que eles querem. O Lula tenta mostrar que é sensível a isso, ao mesmo tempo dizendo que não, mas que
no âmbito internacional, no entendimento internacional de terrorismo, não dava para qualificar dessa maneira e por isso estaria aí o erro. A discussão é grande, eu sei que há discordâncias aqui, Tomás, entre as nossas posições, a gente já colocou no começo, o Wilson vai entrar aí também, tem a Maiara, tem o nosso ouvinte que vai opinar pelo chat, que vai mandar aí pelo WhatsApp, mas eu queria começar dizendo justamente o seguinte, o terrorismo não pode ser banalizado. A gente tem outros mecanismos legais, e inclusive o Brasil reforçou esses mecanismos recentemente para prender traficantes. A gente não tem pena de morte no Brasil, não tem prisão perpétua. Então não adianta achar que se o Brasil qualificar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, eles vão ser enforcados em praça pública. Infelizmente não vai acontecer isso. Então o que vai acontecer? Eles vão pegar a pena máxima de 30 anos, com aqueles direitinhos lá que alguns têm, em alguns casos vão reduzir a pena aqui e ali. O narcotraficante hoje pode pegar até 40 anos. Então o nosso problema não é o tamanho da pena. Então é uma questão política. O problema que está se colocando novamente nesse Brasil é político. A gente está discutindo política em vez de discutir solução. Porque qual é a vantagem para o Brasil dos Estados Unidos declararem esses grupos terroristas? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. O Flávio Bolsonaro, da outra vez foi o Eduardo, foi pedir tarifaço. Agora o Flávio foi pedir para o tio Sam, por favor, tio Sam, bota lá o nosso grupo como terrorista. Para quê? Não vai mudar nada. O combate tem que ser interno. Isso só abre porta para os americanos entrarem aqui quando quiserem, justificados na sua própria lei antiterrorismo. Então, o que muda? Por que nós estamos entrando nessa discussão besta? Essa é que eu não estou entendendo. Entende? Isso vem crescendo com o tempo, mas não faz sentido. Essa discussão está sendo levada para o lado errado, de novo, para polarização esquerda-direita, sem nenhuma tentativa de solução. Muito bem, o que eu entendo, Wilson, é que, de novo, é uma questão polarizada, parece que quem pensa de um jeito tem que pensar sobre todos os assuntos, né, combinado, né, combinado com a opinião não é o meu da maioria caso, pelo amor de Deus. Não é o nosso o caso de nosso pelo amor de Deus. Né? Não, eu tô aqui no geral, eu tô aqui concordando com você, Alvarez, quando você fala que virou de novo uma questão política, entendeu? Agora, eu acho que o que não há vantagem, eu não vejo vantagem, Alvarez, Maiara e o Wilson, é de continuar da maneira que está, porque o presidente da República, ele está há 3 anos e meio no poder, e nesses 3 anos e meio a gente teve muita coisa piorada em relação ao crime organizado, inclusive com a expansão do crime organizado, várias facções na Amazônia, quase 200 cidades da Amazônia invadidas, tomadas por facções do crime organizado, e eu estou falando só desse governo, mas se você pensar de uma maneira em geral, desde 2002, com o mesmo partido político, tirando aí 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, tomando conta do país, e o crime organizado só crescendo. E a impressão que eu tenho é que tá bom assim, que não vai mudar nunca. Então, quando você tem, e acho que a questão de ser organização criminosa, organização terrorista, eu acho que eles fazem terrorismo, mas eu entendo a sua preocupação de banalizar a palavra. Mas isso, para mim, é menos importante, se vai caracterizar como uma coisa ou caracterizar como outra. Mas alguns precedentes que são abertos, eu não tenho receio dos Estados Unidos invadirem o Brasil agora, o Brasil não é a Venezuela, eu acho que nesse aspecto não tem risco nenhum para a nossa soberania. Aliás, acho que a gente sempre se preocupa muito com a palavra... falar que não tem risco com o Trump no poder, né? E o Trump vai sair daqui a pouco do poder, mas ainda, mesmo com o Trump, lembrando que ele não pode ser reeleito, mas mesmo com o Trump, eu acho, Alvarez, opinião minha particular, eu acho que nenhum soldado americano vai começar a invadir aqui o país, especialmente as capitais, para matar bandido de crime organizado. Acho até que seria muito bom se bandido de crime organizado fosse preso, seja por soldado brasileiro, soldado russo, soldado americano. Se tivesse ação coordenada para entrar aqui de maneira coordenada pelo Brasil, o Brasil liderando, podia dar certo. Mas não é isso que vai acontecer. A questão é daqui a pouco o americano entrar aqui, Tomás, para buscar terra rara, porque não está satisfeito com o acordo que o Brasil está fazendo sobre terras raras e justifica qualquer ação para entrar aqui, como foi o caso do Maduro lá. O Maduro, a entrada do Maduro, vale lembrar, foi justificada com o grupo que foi chamado terrorista, que é narcotraficante, Tren de Aragua, por uma suposta conexão do Maduro com um grupo supostamente terrorista. O Maduro está lá na prisão nos Estados Unidos. Houve uma invasão da Venezuela. Mas não é uma suposta conexão do Maduro, por exemplo, com grupos de narcotráfico na Venezuela. Eu acho que não é suposta essa conexão. A gente não sabe da conexão dele com o Tren de Aragua e mais. Só se justifica a invasão por terrorismo.
Tudo bem, eu não acho que isso vai acontecer no Brasil e acho que o Lula é bem diferente do Maduro, tá? Ponto pacífico isso, para começar. Agora, existe uma série de coisas, até algumas coisas pontuadas pela nossa Alexia Marília, num post aqui da TMC, quando ela fala, por exemplo, que pode acontecer a partir de agora uma pressão internacional maior para que as leis sejam mais duras, que é uma coisa que eu peço dia sim, dia não aqui no link TMC, porque eu não sei qual que é o problema de aumentar as penas para bandidos nesse país. Com isso, eles não se preocupam. Sempre se preocupam com a soberania, mas não em aumentar a pena. Eu acho que existe aquela coisa da troca de informações que pode ser facilitada, tem esse negócio de investigar as pessoas fora do Brasil com maior facilidade, o combate, a legalidade do combate financeiro a essas facções, como congelamento de bens, bloqueio de contas, tudo isso pode ser colocado nessa discussão também. Não é simplesmente, eles consideram agora grupos terroristas como terroristas, porque para mim são terroristas, mas tudo bem, que sejam grupos criminosos como terroristas e agora vão invadir o Brasil. Eu não acho que isso vai acontecer. O que eu acho é que vários criminosos e terroristas, sendo terroristas ou não, eles causam no Brasil, mas não causam só no Brasil, eles também causam nos Estados Unidos. O Lula acabou de falar da preocupação dele com a entrada de armas aqui, a entrada de drogas, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então também tem o problema de lá. O Brasil também pode considerar um monte de coisa errada fora daqui, coisas erradas que acontecem fora daqui e que interferem aqui na nossa vida, como esses grupos terroristas ou criminosos, como vocês quiserem, atrapalham a nossa vida aqui, mas atrapalham a vida de muita gente fora do Brasil também.